Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos! Olha aí o que vamos fazer neste tutorial, este vasinho com lavanda. Ficou muito bonitinho para essa versão. Eu estou usando aqui, né, um lacinho de rami. E eu vou falar para você o material que eu utilizei, as cores que eu utilizei aqui neste tutorial. Então, vamos lá para o material que eu utilizei para fazer esse vasinho, tá? Aqui, essa cor é a doce de leite, tá? 7077. Aí, no tutorial que você vai ver, eu tô usando a castanha, tá bom? Então, o vasinho tanto faz, você pode fazer na cor que você desejar, só mostrando aqui as opções que eu usei. Então, essa é doce de leite, no tutorial você tem a castanha. A terrinha aqui em cima, eu usei a brigadeiro, 7569. O verde das folhinhas, eu utilizei aqui a Eco 5083. E para a florzinha de lavanda, eu utilizei este fio aqui, Amigo Love, na cor 109, tá? Então, tá aqui o rolinho dele. Além disso, o que mais vai de material aqui? Vai arame, 15 centímetros de arame, tá? Se você quiser fazer mais florzinha, né, mais galinhos, você corta aí fios de 15 centímetros. Então, aqui eu usei 2 de 15 centímetros. Se você quiser fazer o lacinho, que eu ensino aí no tutorial, eu uso a branco, tá? Fio branco comum. Além disso, agulha de crochê, eu estou usando a 2,20. Agulha de tapeçaria. Enchimento. Opa, tem resto de fio por aqui. E cola, tá? Cola silicone, cola líquida, cola de artesão, cola quente, a cola que você estiver acostumado a usar. E também um pedacinho de plástico um pouquinho mais rígido para deixar aqui a base do vasinho reta quando a gente coloca enchimento, tá bom? Então, é só isso. É um vasinho bem rápido para se confeccionar. O que demora mesmo é o vaso em si, né? É isso aqui, porque o restante você vai fazer rapidinho. Você vai ver que ele é bem fácil de fazer. Então, bora lá pro tutorial. Um beijo enorme no seu coração e bora crochetar! Então, aqui com o meu fio cor castanha, vou fazer um anel mágico e neste anel mágico eu vou colocar 8 pontos baixos, tá? Então, ó, anel mágico e aqui 8 pontos. 1, 2, deixa eu só voltar, que escapou, aí, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, temos assim a primeira carreira com 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Para a próxima carreira, carreira de número 2, vamos fazer 8 aumentos. Então, eu vou passar a ter aqui, na minha circunferência, 16 pontos baixos, 16 pontos de base. Então, eu fiz 2 pontos dentro do mesmo pontinho, fiz o primeiro aumento. E assim eu sigo, ó. 1, 2, segundo aumento. 1, 2, terceiro, quarto aumento, quinto aumento, aumento de número 6, aumento de número 7 e aumento de número 8, por fim, para finalizar a carreira de número 2 com os 16 pontos de base. Para a próxima carreira, eu vou agora fechar este círculo, tá? Deixar ele mais fechadinho possível. Para a próxima carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá? Então, a gente vai repetir isso 8 vezes. Então, eu fiz o primeiro ponto baixo, agora eu faço no próximo ponto um aumento. E sigo assim repetindo essa sequência, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, até chegar aqui no final. Quando você chegar aqui no final, você vai ter 24 pontos de base, tá bom? Então, repete aí, um ponto baixo e um aumento 8 vezes na volta para ficar com 24 pontos de base.
Próxima carreira, a carreira de número 4. Vamos fazer um aumento no próximo ponto, tá? Então, vamos começar a carreira de número 4, tá? Um aumento. E agora eu faço 2 pontos baixos simples. Então, vamos lá. 1 e 2. E eu vou repetir isso por toda a volta, tá? Então, ó, um aumento e 2 pontos baixos. Serão 8 vezes essa sequência na volta e no final dela vamos ficar aqui com 32 pontos de base. Então, carreira de número 4, um aumento e 2 pontos baixos por 8 vezes. A próxima carreira, a carreira de número 5, vamos fazer da seguinte forma e vamos repetir isso por toda a volta, tá? Então, ó, 1, 2, 3 pontos baixos e depois um aumento, ok? Então, serão 8 vezes fazendo essa sequência, 3 pontos baixos e um aumento. Quando você terminar a carreira de número 5, você vai ter aqui 40 pontos de base. A próxima carreira que faremos, a carreira de número 6, nós vamos repetir 40 pontos baixos, mas somente utilizando a alcinha de trás da carreira anterior, tá? Então, ó, são 40 pontos baixos somente na alcinha de trás. Se você conseguir pegar a terceira alcinha também, deixa eu te mostrar aqui com uma agulha de tapeceiro, que vai ficar mais fácil visualizar. Então, essa aqui é a segunda alcinha, certo? E essa aqui é a terceira alcinha. Se você conseguir fazer o ponto pegando essas duas alcinhas, só deixando a primeira alcinha de fora, tá? Que é essa aqui, vai ficar um acabamento mais fechadinho. Então, eu vou fazer assim, ó, 40 pontos baixos pegando a primeira e a segunda, peraí, que não pegou. A primeira e a segunda alça. Fechando o ponto. A primeira e a segunda alça. Tá? E assim eu faço toda a volta, os 40 pontos baixos, pegando essas duas alcinhas de trás. Se não for fácil para você, faz pegando somente a segunda alcinha aqui e vai dar tudo certo também, tá bom? Então, carreira de número 6, faça aí 40 pontos baixos, deixando de lado a alcinha da frente da carreira anterior, utilizando a segunda e a terceira se conseguir. E aqui está a carreira de número 6 pronta, com os 40 pontos baixos. Aproveita essa circunferência aqui das alcinhas que ficaram evidentes para você fazer o recorte do plastiquinho que vai ficar aqui embaixo, tá? Então, tá vendo, ó? Faz aí um moldezinho e faz neste tamanho aqui dessa circunferência, tá? Dessas alcinhas aqui. Então, esse aqui vai ser o fundinho do vaso. A partir de agora, a gente vai subir, né? Então, ele vai ficar dobradinho assim. Então, é essa circunferência, o tamanho que a gente precisa para fazer o recorte de algum plástico mais rígido para servir de base. E aqui está para você ver como fica, né? Então, é essa carreira aqui, tá vendo? Que eu vou usar como base. Então, está aqui o recorte realizado e agora a gente vai começar a subir o vasinho, tá? Então, até agora, a gente fez a partezinha de baixo, né? A que vai ficar em contato com a mesa ou alguma coisa assim. Agora, a gente começa a subir o vasinho mesmo. Então, vamos lá. A próxima carreira, a carreira de número 7, vamos fazer aqui 19 pontos e um aumento por 2 vezes, tá bom? Então, carreira de número 7. 19 pontos baixos, opa, caiu. 19 pontos baixos, um aumento, 19 pontos baixos, um aumento. No final, ficaremos aqui com 42 pontos de base. Próxima carreira, carreira de número 8, começamos com 3 pontos baixos. Então, 1, 2 e 3. Então, comecei com 3 pontos baixos e agora eu vou fazer um aumento, tá? Então, carreira de número 8, começo com 3 pontos baixos,
um aumento. Agora eu vou fazer 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes, tá? Então, 6 pontos baixos e um aumento, e repete isso 5 vezes. Chegando aqui no final, vai sobrar 3 pontos, e você vai fazer 3 pontos baixos, ok? Então, carreira de número 8, 3 pontos baixos e um aumento, 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes e finaliza com 3 pontos baixos. A carreira de número 8, você vai ficar com 48 pontos de base. Vamos fazer agora a carreira de número 9 e para isso a gente vai fazer 7 pontos baixos e um aumento e repetir isso em toda a volta, tá? Então, carreira de número 9, 7 pontos baixos e um aumento, 6 vezes na volta e no final dessa volta vamos ficar aqui com 54 pontos de base. Então, aqui estamos com a carreira 9 pronta, né? Tenho 54 pontos de base e com esses 54 pontos de base vamos fazer 8 carreiras, tá? A 10, a 11, a 12, a 13, a 14, a 15, a 16 e a 17. 8 carreiras de 54 pontos baixos, somente ponto sobre ponto, não muda a quantidade. Você vai repetir 54 pontos baixos por 8 vezes. Tá legal? Vou fazer as minhas carreiras aqui, te encontro lá na carreira de número 17. E aqui está o resultado após fazer as 8 carreiras de 54 pontos, né? Ele fica neste formato. Agora a gente vai reduzir um pouquinho o número de pontos aqui na circunferência, tá? Então, para isso, em toda a volta, vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição e repetir isso 6 vezes. Tá? Então, carreira de número 18, a nossa próxima carreira, 7 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes na volta. Ah, e no final vamos ficar com 48 pontos de base. Então, aqui estamos com a carreira de número 18 pronta, então tenho 48 pontos de base. A próxima carreira, a carreira de número 19, vamos fazer de 48 pontos baixos. Então, somente ponto sobre ponto, não muda a quantidade. Tá legal? Então, carreira de número 19, faça 48 pontos baixos. E aqui com a carreira de número 19 pronta, né, os 48 pontos baixos, vamos fazer a carreira de número 20, que será de 6 pontos e uma diminuição em toda a volta. Então, sendo assim, serão por 6 vezes, você vai repetir 6 pontos e uma diminuição, 6 vezes na volta, e vamos ficar aqui com 42 pontos de base. Tá legal? Então, vamos lá, carreira de número 20 e... não, carreira de número 20, faça aí 6 pontos e uma diminuição. E agora, com a carreira de número 20 pronta, temos então 42 pontos de base, vamos fazer a carreira de número 21 e vamos repetir 42 pontos baixos, tá? Então, carreira de número 21, faça aí 42 pontos baixos. E após fazer a carreira de número 21 com os 42 pontos, vamos fazer também a carreira de número 22 com 42 pontos. A diferença é que vamos pegar somente na alcinha da frente da carreira anterior. Então, ó, somente a alcinha da frente, eu sigo fazendo os 42 pontos baixos por toda a volta, tá? A gente vai deixar aqui a alcinha de trás disponível para que depois a gente faça o encaixe e a costura da terra, tá legal? Então, carreira de número 22, faça aí 42 pontos baixos, somente pegando a alcinha da frente da carreira de número 21. Vou fazer a minha e já volto. Então, aqui eu tenho a carreira de número 22 prontinha, ó, veja, eu tenho umas alcinhas lá dentro, que ficou dentro do vasinho, para que depois eu faça o encaixe e a costura da terra que vai aqui em cima, tá legal? Então, vamos lá agora, o próximo passo, a carreira de número 23, e vamos fazer aqui 5 pontos e uma diminuição 6 vezes na volta. Depois de fazer essas 5 pontos e uma diminuição 6 vezes na volta, vamos ficar com 36 pontos de base. Vamos lá? Então, carreira de número 23, faça aí 5 pontos e uma diminuição em toda a volta. E aqui estamos com a carreira de número 23.
prontinha, certo? Eu tenho os 36 pontos de base. A carreira de número 24, ela é um pouquinho diferente, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. O primeiro pontinho, um ponto baixo. Vou só colocar o marcador aqui para você conseguir identificar a sequência completa, tá bom? Então, eu fiz aqui um ponto baixo. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto e um ponto alto juntos. Tá? Então, comecei com um ponto baixo sozinho, meio ponto alto e um ponto alto junto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto e um meio ponto alto junto. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Então, essa vai ser a sequência durante toda a volta. Então, eu começo com um ponto baixo sozinho, depois juntinhos, eu tenho um meio ponto alto e um ponto alto, depois juntinho de novo, um ponto alto e um meio ponto alto, e depois um ponto baixo sozinho. Ó, vou repetir a sequência, tá? Um ponto baixo, sozinho. Agora, são dois juntos, um meio ponto alto e um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto e um meio ponto alto junto. E vou para o próximo ponto e faço um ponto baixo. Mais uma vez, ó, começo com ponto baixo. Agora, eu vou fazer dois pontos juntos, que é o meio ponto alto e o ponto alto. Novamente, eu vou fazer dois pontos juntos, que é agora inverte, ó. Eu começo com ponto alto e depois eu venho com o meio ponto alto para fazer a montanha, né? Para fazer essa ondulação aqui em cima. Então, fazendo essa ondulação aqui em cima, eu vou durante toda a volta, tá? Vai dar 9 repetições no total, ó. Um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto no mesmo ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto e meio ponto alto no mesmo ponto de base. E no próximo ponto, um ponto baixo, tá bom? Então, vai repetindo isso por toda a volta. Eu vou terminar o que falta aqui pra mim. Vai dar 9 montanhas igual a essa aqui, 9 ondulações. Tá legal? Vou terminar e já volto. E aqui, quando você chegar ao final, você pode cortar o fio, tá? E arrematar a pontinha aqui que sobrou. E o vasinho em si, ele está pronto, né? Qual que são as minhas dicas agora? Você vai colocar enchimento. Antes de colocar enchimento, você vai colocar aquele plastiquinho para deixar a solinha não, tô tão acostumada com bonecas, né? Para deixar aqui a base retinha, tá? Então, coloca o plastiquinho fixo lá embaixo, né? Rígido lá embaixo e vai colocar enchimento. Se você quiser um pouquinho mais de peso para que ele não se tombe de forma alguma e fique realmente bem firme onde ele está, você pode colocar algumas pedrinhas, tá? Que vai ajudar com que ele fique bem pesadinho e não se tombe e fique aí certinho na sua mesa, tá legal? E agora, né, o próximo passo é a gente fazer a terra, para depois a gente colocar o enchimento mesmo e fechar. Mas essas são as minhas dicas. Por enquanto, você pode deixar dessa forma, né, até a gente fazer o fechamento, mas é uma dica de você colocar pedrinhas para que ele fique pesadinho, tá bom? Então, bora lá para o próximo passo, que é a terrinha que vai aqui junto com a plantinha para que a gente faça o fechamento deste vaso. Ah, mas antes da gente fazer a terrinha para o vaso, né, vamos fazer um detalhezinho aqui nessa carreira aqui de baixo de acabamento? Ó, tá vendo essas alcinhas que ficaram aqui disponíveis? Vamos inserir a agulha, inserir um fio aqui da mesma cor, tá? A gente vai fazer com a mesma cor. E eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha. E no próximo ponto eu faço um ponto baixíssimo.
uma correntinha e um ponto baixíssimo. E vou fazendo assim por toda a volta. Tá? Ó, uma correntinha e um ponto baixíssimo. Tá legal? Vou fazer aqui porque dá um charminho a mais para a bordinha dele aqui embaixo, tá? Vou terminar aqui e já volto, daí sim pra gente fazer a terra do vasinho. E aqui estou com o detalhe pronto, agora eu só vou cortei o fio já, né? Só vou arrematar e agora sim o vasinho tá pronto, tá? Ó, tá vendo? Tem um detalhe aqui na bordinha que fica o charme dele aqui embaixo também. Ok? Vou só arrematar estes fios e já volto. Então, vamos fazer a terra. Olha, eu estou aqui com o fio na cor marrom mais escuro, é o brigadeiro, né? Vou fazer aqui um anel mágico e neste anel mágico eu vou colocar 8 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos no anel mágico. Eu vou fechar este círculo, só que eu não vou fechar ele apertado, tá? Eu vou deixar, ó, este vãozinho aqui no centro. Porque vai facilitar pra gente quando a gente for fazer a fixação da haste da florzinha aqui, tá? Então, deixa ele abertinho mesmo. Deixa pra fechar só no último momento, quando a gente estiver fixando a terrinha no vaso junto com a planta, tá? Então, deixa aí abertinho, não fecha, vai ajudar. Ouve a tia Tati. Então, vamos lá, ó, tem os 8 pontos, a próxima carreira eu vou fazer 8 aumentos, tá bom? Então, 2 pontos de base para cada ponto da carreira anterior, então, fiz o primeiro, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5, 6, 7 e o último aumento aqui, 8. Dá uma vontade de fechar, né? Mas não fecha, deixa aberto, tá bom? Então, tem aqui a segunda carreira com 16 pontos de base. A próxima carreira, você vai fazer um ponto baixo e um aumento por 8 vezes na volta, tá? No final da carreira de número 3, que você vai fazer um ponto baixo e um aumento 8 vezes, você vai ficar com 24 pontos de base. Vou fazer a minha carreira aqui e já volto. E aqui está a carreira de número 3, pronta com 24 pontos de base. Vamos para a carreira de número 4, e a carreira de número 4 você vai começar com um aumento e segue fazendo 1 e 2 pontos baixos, tá? Então, você vai repetir isso em toda a volta, um aumento, 2 pontos baixos. São 8 vezes essa sequência. Quando você terminar, você vai ter 32 pontos de base. Então, carreira de número 4, faça aí um aumento e 2 pontos baixos em toda a volta. A próxima carreira que a gente vai fazer, a carreira de número 5, será de 3 pontos e um aumento 8 vezes na volta. Terminando a carreira de número 5, teremos 40 pontos de base. Então, faça aí 3 pontos e um aumento em toda a volta. Então, aqui está a carreira de número 5 prontinha, então tem 40 pontos de base. E a próxima carreira será de 19 pontos e um aumento, 19 pontos e um aumento. Então, 19 pontos e um aumento por 2 vezes, vamos ficar com 42 pontos de base. Essa será a carreira de número 7. E agora está pronta a terrinha, tá? Então, eu vou cortar o fio, arrematar a pontinha e deixar uma sobra, tá? A gente deixa uma sobra para costura, então corta deixando uma sobrinha. Aliás, não precisa nem arrematar, né? A gente só corta, ó. Deixa a sobra aqui, né? Porque depois a gente vai costurar isso no vasinho, tá bom? Então, por enquanto, a terrinha tá pronta, só reserva ela junto com o vasinho, deixa aí reservado, tá? Porque depois que a gente fizer a plantinha, só depois que a gente fizer a plantinha que a gente vai fixar isso. Para fazer o lacinho para o vasinho, você pode fazer com juta rami, que é esse aqui, né?
que ele é mais fininho, e eu guardei a ponta aqui. Ou então, a gente vai fazer um lacinho de crochê, tá? Então, aqui, ó, a minha sugestão, se você for usar esse tipo de material, que ele é mais rústico, é fazer 2 cordinhas, deixa eu só cortar aqui, mas você não vai fixar isso no vasinho agora, tá? A gente precisa do vasinho repleto, cheio, para que a gente possa realmente fazer na largura certinha e não amassar o vasinho agora, né? Então, veja, ó, 2 cordinhas e vamos supor que o vasinho tá cheinho aqui. Eu vou vir com essas cordinhas, deixa eu ver, no mesmo tamanho. E eu vou aqui, ó, amarrar e fazer um lacinho aqui na frente, tá? Mas isso eu não posso fazer agora, porque senão eu vou amassar o meu vasinho, certo? Eu preciso dele finalizado para isso. Então, como a gente tá fazendo o tutorial do vasinho, então eu já vou deixar isso aqui falado para vocês, tá vendo? Aqui eu faço um lacinho e deixo assim amarradinho, ele fica mais rústico, tá bom? Pra gente fazer de crochê, eu vou fazer agora com vocês o lacinho. Então, vamos fazer este lacinho para decorar o vaso, tá? Um lacinho em crochê. Eu já te mostrei como fica com rafi, agora fica assim, ó. Olha que charme, tá vendo? Né? E é super simples de fazer, tá bom? Vou fazer num branco para dar um destaque, mas tem outras cores que ficam bem legais aqui, um amarelo clarinho, enfim, tem várias cores aí, é só usar a criatividade mesmo, né? Ah, e outra coisa, quando eu falei das pedrinhas, olha, ele para em pé, tá, gente? A pedrinha é realmente para ele ficar mais pesadinho, mas mesmo com a plantinha aqui em cima, ele vai parar em pé, tá? É só uma forma de ficar mais fixo mesmo, mais pesadinho e não se tombar com esbarrões, enfim. É por esse motivo, porque em pé ele vai ficar, tá legal? Então, bora lá fazer esse lacinho. Então, aqui com o fio branco, eu vou fazer um anel mágico. Ok? Anel mágico. Agora eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Agora eu vou fazer 2 pontos altos. Então, 1, 2, opa, o primeiro ponto alto e aqui o segundo ponto alto. Vou fazer mais 3 correntinhas, 1, 2, 3, faço um ponto baixíssimo. Tá? Então, tem a primeira parte do lacinho pronta. Vamos para a segunda, ó. 1, 2, 3 correntes, 2 pontos altos. Então, 1 e 2. 3 correntes, 1, 2, 3 correntes e um ponto baixíssimo na base. Bom, o lacinho em si tá pronto, tá? Então, aqui a gente vai fazer, ó, fechar este círculo e com este mesmo fio a gente pode fazer aqui a prensa nele para que fique firme, tá bom? Vou cortar este fio e eu volto pra gente fazer a cordinha. Então, aqui, ó, fiozinho cortado. Antes da gente fazer as voltinhas aqui para fazer o miolo do laço, tá? A gente faz a cordinha, porque daí a gente já prende a cordinha aqui atrás, junto com essas voltinhas que a gente vai dar aqui do miolinho, tá? Então, a gente aproveita e já prende a cordinha. A cordinha, você vai medir no seu próprio vasinho, tá? Você tem a opção de fazer assim e com um pouquinho de sobra. Peraí, deixa eu só, assim, com um pouquinho de sobra e amarrar aqui atrás, tá bom? Ou você pode fazer ela certinha e vir com cola e fazer a colagem dela, tá bom? Daí ficaria certinha aqui no vasinho, tá? Não, então, não teria a amarração, seria certinha no vaso. Aí fica do seu gosto também, tá bom? Se você faz um pouquinho maior, vem aqui, dá um nozinho e deixa assim, sobrando, tá bom? Ou se você faz a colagem, tá? A cordinha são correntinhas, né? Não tem segredo nenhum, é só fazer correntinhas. Eu vou fazer uma quantidade de correntinhas aqui para sobrar, tá? Aí você sabe que você vai fazer, se você quer ela certinha, você vai fazer medindo no seu vaso.
tá bom? Então, vou contar a quantidade de correntinhas, porque essa aqui eu fiz no olhômetro mesmo. E já volto para te falar o quanto fiz, o quanto ficou as minhas correntinhas para ficar nessa largura aqui, tá? Neste comprimento. E aqui estamos, eu fiz aqui 80 correntinhas, tá? Dá a volta certinho, ainda sobra uma pontinha para a gente amarrar. Aqui eu vou cortar o fio, não precisa ser muito rente, porque eu faço isso aqui, ó. Eu puxo, tá? Puxo esse nozinho, deixo ele bem firme aqui, ó, e deixo essa pontinha. Você pode até colocar um pinguinho de cola se te deixar mais seguro, tá? Ó. Forço o nozinho e tiro a ponta maior e deixo só a pontinha. Agora, aqui no laço, não tem segredo, gente. A gente vai, ó, achar o meio da cordinha, certo? Achando o meio da cordinha onde eu vou colocar o laço. Colocando o laço aqui, a gente vai pegar essas sobras de fios que a gente tem aqui e vai dar a volta na cordinha junto com o laço. Pega essa aqui, faz no sentido contrário. Tá vendo? Você pode dar um nozinho e colocar um pinguinho de cola lá atrás. Ou você pode arrematar com agulha, fazendo os nozinhos de costura. É super simples, não tem segredo nenhum, ó. Tá vendo? Amarro e tá pronto o lacinho. Você só ajeita ele, né? Ajeita a cordinha aqui atrás e pronto, tá? Agora é só decorar o teu vasinho, certo? Aqui eu vou, ó, só dar mais um nó. Depois eu vou colocar um pinguinho de cola aqui neste nozinho, só para deixar mais seguro, cortando o excesso de fio e está pronto, tá? Para decorar o teu vasinho. Aqui é só largar um pouquinho para deixar ele mais fofinho. E, ó, é só colocar no vaso e tá pronto o seu lacinho. Tá legal? Então, agora, né, os próximos passos que a gente tem aqui é fazer as flores. Então, bora lá decorar, plantar a nossa florzinha neste vaso. Então, agora vamos fazer a flor de lavanda, tá bom? Então, eu estou aqui com uma haste pronta, vou fazer a segunda com você. Para fazer essa segunda haste, né, para fazer essa florzinha, tô aqui com meu fio roxinho e eu vou levantar 60 correntinhas, tá? Então, aqui, ó, nozinho corrediço, firmei o nozinho, vou fazer 60 correntinhas. 1, 2, 3, vou fazer as 60, já volto pra gente continuar. Então, aqui com as minhas 60 correntinhas prontinhas, eu vou começar a fazer duas pétalas em cima, né? Que vão ficar bem aqui em cima da minha florzinha. Então, aqui eu vou pular 2 pontinhos aqui das correntinhas, tá? Venho a partir do terceiro e vou fazer aqui 2 pontos altos. Então, aqui o primeiro, tudo na mesma correntinha, tá? E aqui a segunda, o segundo ponto alto. Fiz os 2 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas e no mesmo pontinho ainda, meu pontinho é apertado para danar, né? Então, aqui faço um baixíssimo, tá? Então, a partir da terceira correntinha, tudo no mesmo pontinho, eu faço 2 pontos altos, subo 2 correntinhas e um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, tá? E depois desse ponto baixíssimo, eu vou subir 2 correntinhas, dentro deste mesmo pontinho aqui, que eu acabei de fazer um baixíssimo e 2 correntinhas. Vou fazer outros 2 pontos altos, então, eu tenho aqui o primeiro, o segundo, percebe que é tudo juntinho, ó. Faço de novo 2 correntinhas e faço um ponto baixíssimo. Tudo no mesmo pontinho. Então, eu usei aqui, por enquanto, 2 correntinhas para fazer essas 2 pétalas. A partir de agora, tudo igual, tá? O que eu vou fazer? Tudo igual. Vou para o próximo pontinho de base, né? Para a próxima correntinha, faço um ponto baixíssimo e subo 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou para o próximo pontinho de base, um ponto baixíssimo, 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
vou para o próximo ponto de base, 6 correntinhas, um ponto baixíssimo e subo 6 correntinhas. E vou fazer essas alcinhas aqui de correntinhas até o final das 60 correntinhas, tá? Chegando aqui no final, só cortar o fio e deixar uma pequena sobra. Então, eu vou partir fazendo isso até o final. Aqui, vou para o próximo ponto de base, um ponto baixíssimo, 6 correntinhas. Próximo ponto de base, um ponto baixíssimo, 6 correntinhas até o final. Tá legal? Então, eu vou fazer aqui e já volto pra gente dar continuidade. E aqui está o resultado após fazer todas as correntinhas, né, até o final. Eu vou aqui cortar o fio, ó, deixando somente uma pontinha aqui para depois ficar mais fácil pra gente colocar na haste, tá? No araminho. Então, ó, é até bom deixar essas duas pontinhas aqui, tá? Vai ajudar depois pra gente fixar. Então, essa parte tá pronta. Agora, a gente vai fazer a folha para depois a gente colocar na haste, na montagem, tá bom? Então, vamos partir para fazer a folha agora. Então, aqui, com o verde que eu estou utilizando, eu vou fazer um nó corrediço, tá? Depois desse nó corrediço, eu vou subir 10 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou pular as duas primeiras correntinhas, venho na terceira e vou fazer 8 meio ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por fim o último aqui, 8. Fiz os 8 pontos, agora eu venho neste último pontinho aqui que eu fiz o oitavo, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Aqui eu vou subir novamente as 10 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou pular as duas primeiras correntinhas e vou voltar fazendo 8 pontos, tá? E eu faço assim para formar 3 ou 4 folhinhas. Esse aqui eu vou fazer de 3. Esse aqui que já tá montado, ó, eu fiz 4. Tá vendo? 4 folhinhas aqui. Aí você decide se você quer 3, se você quer 4, se você quer mais do que isso, porque a lavanda ela tem bastante folhinhas, né? Então, para esse aqui eu vou fazer 3, ó. Então, aqui tô quase acabando a segunda folhinha. Fiz o oitavo ponto, do mesmo jeito, eu venho aqui no mesmo pontinho do oitavo e fecho no baixíssimo. E vou subir as 10 correntinhas de novo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? Quando chegar no final, você vai deixar uma sobrinha razoável de fio, pra gente também fazer aqui, ó, como é que fala? Encapar, né, o arame que você tá utilizando ou o fio que você tá utilizando aí, tá? Então, eu vou deixar a sobra, tá vendo? Aqui eu até deixei demais, ó, sou um pouco exagerada, né? Então, eu deixo uma sobra para fazer essa aqui, não é? Essa cobertura aqui do meu arame, depois de fazer a última folhinha aqui. Então, veja, aqui eu fiz 4, tá? Aqui eu vou fazer só 3, tá bom? Então, só vou terminar essa folhinha aqui e a gente já vai pra montagem do vasinho. Então, aqui, ó, fiz as 3 folhinhas, vou deixar a sobra de fio para encapar o meu arame e pronto, tá? Então, essa partezinha é bem simples para fazer a lavanda, né? O que dá mais trabalho mesmo é fazer a flor, tá? Então, agora a gente vai fazer a montagem do nosso vaso, tá bom? Então, vamos começar a montagem e para isso, ó, tô com o meu araminho aqui, eu vou dar um pinguinho de cola aqui na ponta. Só que a cola secou aqui no biquinho, vamos dar um jeitinho para ela sair. Ó, um pinguinho de cola, pequenininho, tá vendo? E a partir daqui, eu vou cobrir essa ponta com um fio da mesma cor que eu fiz a flor de lavanda, tá? Então, eu vou aqui, olha, dar uma voltinha, eu vou tentar cobrir o máximo que eu conseguir este arame verde,
aqui na ponta. Deixa eu só colocar mais um pouquinho de cola aqui pra baixo pra fixar este fio aqui pra baixo, tá? Então, é um pedacinho só, eu preciso cobrir a pontinha. Bom, tá aí a cabeça pronta, certo? Vou colocar mais um pinguinho de cola aqui, em cima agora dessa parte da pontinha aqui, né? Para que eu consiga trazer a minha flor e começar a fazer aqui a montagem. Então, aqui, olha, tá vendo essas duas florezinhas que eu fiz aqui no começo, que elas são diferentes do resto? Eu vou pegar este arame, ó, e vou envolver aqui com essas duas para fixar, tá? Então, eu vou fixar essas duas folhinhas aqui no centro do meu arame. E vou vir, ó, enrolando por toda a extensão não, né? Porque vai ficar uma parte sobrando. Aqui eu vou enrolando essa correntinha que eu fiz, tá? Então, ó, só ir dando a voltinha e ir arrumando, né? À medida que a gente for fazendo aqui o ajuste. E vem enrolando até chegar no final. Sempre com a parte da correntinha, né? Com as costas da correntinha, tocando o arame, tá? Então, você vai ajustando, ó, e vai fazendo as costas aqui da correntinha ficar no arame. E vai deixando as correntinhas soltinhas pra fora, que vai fazendo a florzinha. Agora, aqui eu só vou dar uma ajustada, tá vendo? Trago um pouquinho mais pra cima pra elas ficarem mais juntinhas. E pronto, agora eu tenho essas duas pontinhas aqui, né? Para ajustar aqui no meu arame, eu vou colocar uma de um lado, a outra do outro, assim, ó, só para dar um nozinho entre elas, tá? Aqui, e vou dar um nozinho para ficar fixo aqui no meu araminho. Com a pontinha que eu comecei, né, no nó corrediço, e a pontinha que eu encerrei. Dou mais uma ajustadinha e tá pronto aqui essa parte, certo? Agora, a gente vai fazer a parte verdinha aqui pra baixo. Mas antes de fazer a parte verdinha pra baixo, eu vou dar uma enroladinha aqui nesse roxinho que sobrou, tá vendo, ó? Dou uma enroladinha aqui no meu arame. Ajusto pra ficar bem certinho lá. Essa outra pontinha, eu vou só cortar ela. Aqui eu vou colocar um pinguinho de cola pra fixar. E pronto, essa parte tá pronta, né? Agora, a gente vem com a folhinha e vamos colocar a folhinha no caule. Só colocando essa folhinha aqui, aproveito o restinho de cola que tem ali para ela ficar fixa também. Então, aqui, olha, as duas pontinhas aqui que sobraram também, eu posso dar um nozinho, ó. Amarrar aqui. Tá? E já tem o restinho de cola ali que já ajuda também a fazer essa fixação. Vamos subir aqui. E agora, eu vou enrolar este fiozinho no meu arame, do mesmo jeito que eu fiz lá com o roxinho, tá? Então, ó, só venho aqui assim e vou fazendo, né, aqui a cobertura do meu arame na cor verde também.
Então, você vai arrumando assim, né, para deixar ele mais retinho. E até o finalzinho. Chegando lá no finalzinho, eu não tô gostando desse fio aqui, eu vou tirar ele. Vamos voltar. Não tá ficando legal com esse fiozinho solto, peraí. Aqui a gente faz tudo no ao vivo mesmo. Essa pontinha aqui eu vou cortar, tá? Porque daí vai ficar mais bonitinho, mais alinhadinho. Pra gente fazer o caule. Agora sim vai ficar do jeito que eu quero. Então, vamos lá, vamos voltar aqui e vamos fazer a cobertura do meu araminho. Pronto, agora ficou lisinho, né, pra ver. Aqui depois é só ajustar. Pronto, ó, já temos a montagem da flor, né? Agora, a gente vai encaixar tudo isso no nosso vasinho. Aqui no final, eu vou colocar novamente um pinguinho de cola, só pra ficar preso aqui o meu fio no arame, tá? Essa parte vai ficar lá pra baixo do vasinho, então ninguém vai ver. E pronto. Agora, eu vou pegar o vasinho, a terrinha, né, pra gente fazer a próxima parte. Então, tenho aqui, ó, 2 raminhos de lavanda. Na montagem, eu vou colocar um pouquinho mais pra cima do outro, tá? Vou fazer alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Um é um pouquinho mais pra cima do outro. Depois, a gente faz isso dentro do vasinho aqui pra ficar juntinho os dois. Tá? Então, vou só arrumar meu vasinho, trazer ele pra cá e a gente já faz essa parte também. E aqui eu já tenho meu vasinho, a minha terrinha aqui preparada. Essa junção que eu fiz, eu vou deixar pra fazer dentro, depois que eu passar pela terrinha, tá? Então, aqui, ó, vou passar o primeiro galinho. Passo o outro. E agora sim, eu vou fazer essa junção aqui embaixo, deixando um mais pra cima do que o outro, tá vendo, ó? Eles têm uma diferença pequena aqui de altura. Deixa eu só puxar mais um pouquinho esse. E pronto. Agora sim, eu vou aqui embaixo, ó, até com esse fio aqui do anel mágico, eu vou só puxar ele pra fechar um pouquinho mais, deixar ele bem justinho aqui. E aqui agora, com essas sobras de fios que eu tenho aqui, eu vou fazer, envolver eles, amarrar aqui embaixo, só pra deixar mais firme esses 2 galhos, tá? Vou dar um nozinho aqui nos 2, o marronzinho com o verde, pra deixar mais firme. Pode usar cola também, tá? E agora, feito isso, a gente realmente fazer ele aqui dentro do vasinho, né? Colocar ele aqui dentro do vasinho e fazer a fixação da terrinha. A terrinha, você pode fazer a costura, né? Utilizando a sobra aqui, nessas alcinhas que a gente tem evidente aqui pro lado de dentro do vasinho, ou então você pode vir somente fazendo a colagem mesmo, tá bom? Aí fica do jeito que você preferir, tá? Então, eu vou fazer aqui a fixação da minha terra no vaso e já volto pra gente finalizar o vasinho de lavanda, tá? Deixar arrumadinho, né? Então, tá bom? Eu vou fazer aqui essa parte, né? Porque é bem simples agora mesmo, é só fixar a terrinha ou através de costura, ou através de colagem, colocar o lacinho no vaso e ele vai estar pronto. E aí está o vasinho de lavanda pronto, terrinha fixada, as florezinhas fixadas. Nessa versão eu coloquei aqui um lacinho duplo de fio rami, né? Dois fios rami e fiz o lacinho ali em volta. E está prontinho o nosso vasinho. Olha que belezinha que ficou esse, né? Muito bonitinho. E eu aproveito aqui e me despeço de vocês. Te aguardo para o próximo vídeo. Um beijo enorme no seu coração. Gratidão por estar comigo e tchau, tchau!